O Zoom agora está conversando. Muito bem. Gente, olha só, com auxílio de funções, podemos... Pronto. Com auxílio de funções, podemos fazer conversões entre unidades de medida de comprimento. Olha só, gente, ele está trazendo agora todos esses conhecimentos que nós temos aí, envolvendo números decimais, envolvendo multiplicação, divisão por potências de base 10, para a gente aplicar isso aí nas conversões de unidades de medida, ok? Aqui nós vamos trabalhar as seguintes unidades de medida até agora, viu? Depois a gente vai trabalhar todas as unidades de medidas, mas aqui nós vamos falar do quilômetro, do metro, do centímetro e do milímetro, ok? E assim, primeiro ele começa falando do quilômetro, a transformação de quilômetro para metro. E para isso ele vai utilizar uma função para isso, ok? E aqui ele deu um exemplo de como que você faria para você converter, por exemplo, aqui, ó, 1 quilômetro para metro. Você pegaria o 1 de 1 quilômetro e multiplicaria por quanto? Multiplicaria por 1000. 1 vezes 1000, 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro é 1000 metros. 2 quilômetros faz 2 vezes 1000, que é igual a 2000 metros. 3 quilômetros, 3 vezes 1000, que dá o quê? 3000 metros. 7 quilômetros... Como é que é? Mesma coisa de tabuada do 1, só coloca o 0 no final. Isso. 7 quilômetros, 7 vezes 1000, 7000 metros. Conseguiram perceber alguma coisa, pessoal? Vamos descer mais a página aqui, olha só. O que nós temos? Olha a função aí. Para fazer essa conversão, podemos utilizar uma função. Um assunto que a gente estudou aí, acho que no bimestre 1, não foi assim? As funçõezinhas aí. O ano que vem vocês vão ver função, pessoal, demais. Vocês vão ver elas lá na parte dos números racionais na forma de fração. Vocês vão ver, né? Então é bom vocês aprenderem isso aí. Esse conteúdo tem que estar na cabeça de vocês já pensando já para a série seguinte. Então o que ele fez aqui, ó? A função que ele escreveu, primeiro ele pegou aqui os quilômetros, vocês perceberam, né, que você pega o valor aqui em quilômetros e em seguida você faz uma multiplicação por qual valor? Por 1000. Por 1000, não é assim? Então o que ele faz? A entrada da sua função é o valor em quilômetros. A entrada disso, lembra que a função a gente trabalha com entrada e saída? Vocês lembram disso, né? Então a entrada da sua função é o quê? O valor em quilômetros. O que acontece com esse valor em quilômetros? Ele é imediatamente, ó, o balão aí, ó, ele é imediatamente multiplicado por quanto? Por 1000. De acordo com o que você tem nos exemplos lá de cima, você percebe que o valor em quilômetros é multiplicado por 1000. Pronto. Então, a entrada é os quilômetros. O que acontece? Ela é, esse valor, né, em quilômetros é multiplicado por 1000. E o que nós temos aqui? A saída é o valor em quê? Em metros. Em metros. Ok, pessoal? Então, isso que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 7 são valores de quê? De entrada. São valores de entrada. E esses 7.000 metros, 3.000 metros, 2.000 metros, 1.000 metros são valores de saída, né? É quando eu estou convertendo essas unidades aqui que estão em quilômetros para metros, ok? Então, a saída... Caso então, se eu fosse fazer a operação inversa, eu tinha que dividir, por exemplo, 3.000 para 1.000? 3.000 por 1.000, aí você achava 3. Então, olha que interessante aí, você já está dizendo que para você ir de metros para quilômetros, você vai fazer a operação o quê? Inversa. Você vai aplicar a função inversa. Aqui eu estou indo de quilômetros para metros. Essa função, ela é direta.
né? É função direta. Então, você segue o que está pedindo aqui, que é multiplicar por 1000. Quando você vai de metro para quilômetro, ó, aí a coisa já é o quê? Inversa. Então, ao invés de você multiplicar 1000, você vai fazer uma divisão por 1000. Certinho, gente? Então, não esqueçam, como que é a função de converter quilômetros para metros? Você vai ter quilômetros na entrada, que é o valor em quilômetros, que você vai converter para metros. E eu sei que um quilômetro, né, é 1000 metros. Então, qualquer valor em quilômetros que eu tiver, é só eu multiplicar por 1000, que eu vou encontrar em metros. Então, ali, 1 quilômetro, 1 vezes 1000, 1000. 2 quilômetros, 2 vezes 1000, 2000. E assim por diante, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido essa primeira parte aí, que é a conversão de quilômetros para metros. O que tem mais embaixo aí? Vamos ver o que ele fala aí, ó. Mas aí ele fala assim, usando essa função, descobrimos, por exemplo, que 1,35 quilômetros é 1.350 metros. O que ele fez para achar isso aí? Ele pegou 1,35, que é a medida em quilômetros, aplicou aqui, ó, nos quilômetros. Aí ele viu que o balãozinho aqui é vezes 1000, então ele pegou quilômetros e multiplicou por 1000, e o que ele achou foi quanto? 1.350. Claro que isso aqui, pessoal, a gente não faz a multiplicação, a gente não arma 1,35, ó, vezes 1000. A gente faz esse cálculo de cabeça, que a gente já aprendeu fazer de cabeça, por base 10, por 1000. É só você deslocar a sua casa aqui, ó, sua vírgula. Quantas casas? 3 casas, que é a quantidade de zeros que tem o 1000, ok? Aí você vai, ó, desloca uma, fica entre o 3 e o 5. Desloca duas, vira 135. Como falta eu deslocar mais uma para fechar as 3 casas, eu aumento aqui um zero no final. Então vira o quê? 1.350. Isadora, pode falar. Professor, por que só pode dividir ou multiplicar os quilômetros por 1000? Bom, porque é o que a gente sabe, é isso. O que a matemática ensina, Isadora, é que 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, o 1000 ali é como se fosse a quantidade de metros que tem em 1 quilômetro? Isso, o 1000, isso mesmo. Esse vezes 1000 aí é a quantidade de metros que tem em 1 quilômetro. Ok? Beleza. De maneira semelhante, gente, podemos converter metros em centímetros. Para isso, basta lembrar que 1 metro é 100 centímetros. Olha só, 1 metro é 100 centímetros. Isso aí, pessoal, é coisa que vocês têm que memorizar. O professor não pode pôr isso na cabeça de vocês. Você tem que partir de vocês aí, essa coisa aí, ó, que você tem que memorizar que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, a função de quilômetros, ele faz o quê? Ele pega o valor em quilômetros, multiplica 1000 e você tem os metros. Da mesma forma dos centímetros aí. De metro para centímetros. Você tem que 1 metro é 100. 1 metro é 100 o quê? Centímetros. Então, isso. Então, para você ir de metro para centímetro, qual a função? Seria o quê? Seria o valor em metros na entrada. Aí você segue o balãozinho, faz vezes 100 e você tem o valor de saída em centímetros. Ok? Então, isso aí tem que partir de vocês, essa memorização aí. Então, o que você tem aí agora? 1 metro. O que ele fez com 1 metro aí? Quantos Fala. centímetros é 1 quilômetro? Para você transformar quilômetros em centímetros, aí você pode ter aqui uma função composta. Como é que seria? Olha, você vai ter o valor em quilômetros, vou colocar abreviado, ó. O valor em quilômetros, para você ir primeiro para metros, você faz o quê? Você vai seguir seta. Dividir por 1000? Não, quilômetros para metros.
multiplica. Ah, Aí você vai multiplicar, ó, por 1000. Vamos fazer aqui vezes 1000. Aqui, vezes 1000, ó. Aí eu vou colocar aqui dentro do balãozinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai seguir seta e você vai ter aqui o valor em metros, ó. Pode encerrar aqui com a flecha. Deixa eu fazer a flechinha aqui. Aí você vai encerrar aqui com a flechinha, ó, que indica o quê? O valor em metros. Eu vou colocar aqui, ó. Eu achei metros. Como eu quero ir para centímetros, eu vou seguir de novo. Agora eu estou em metros. Mas para mim ir agora para centímetros, eu vou fazer o quê? Uma multiplicação multiplicar por agora. 100? Oi? Multiplicar por 100? Isso. Eu vou seguir seta aqui, ó. E vou abrir outro balãozinho, que onde agora eu vou de metros para centímetros, que é uma multiplicação por 100. Vai ficar assim. Aí eu vou fazer aqui vezes 100, ó. E vou colocar lá. Olha aí. Vezes 100. Aí o que eu vou ter? Então, 1 quilômetro é 10.000 centímetros? Ou 100.000 centímetros? Olha, 1000 vezes 100 vai dar o quê? Eu acho que é 100.000. Não? Acho que é 100 mil 100 mil. Então, no caso, 1 quilômetro são 100 mil o quê? Centímetros. 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 Ok? Então, você está vendo que a gente está usando o conceito de função, né, para a gente determinar esses valores aí. O que eu vou ter na saída final aqui? O valor em quê? Em centímetros. Então, eu estou indo de quilômetro para centímetros, ok? Então, Obrigado primeiro... pela explicação. Valeu. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar quilômetros, transformar em metros, depois de metros eu ir para centímetros. Mas eu tenho que saber, claro, que 1 metro é 100 centímetros. Beleza? Joia. Aí ele está fazendo aqui, pessoal, a conversão de metro para centímetros. Então, ele pegou 1 metro vezes 100, 100 centímetros. 3 metros, 3 vezes 100, 300 centímetros. 5 metros. Professor, tem gente com a mão levantada para falar. O Rian Rocha fala. Ô tio, mas tem milímetro, por exemplo, 100 milímetros para dar 1 centímetro. Existe? Milímetro para centímetro. Tem sim, nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Beleza, então olha só. Nós temos aí, Professor, pessoal. tem mais gente com a mão levantada. É porque eu não consigo ver aqui, mas eu tenho aqui Isadora. Pode falar, Isadora. Professor, do quilômetro, eu já poderia passar direto para o centímetro sem calcular os metros? Mas aí você teria que saber qual era o número que você multiplicaria. Entendi. Então Entendeu? até poderia, mas só se saber o número exato? Dá para saber o número exato. Tá. Dá para saber o número exato. É só você estabelecer uma tabelinha. Quilômetros, depois vem metros, depois vem centímetros, depois vem milímetros. Aí você vai fazer um esquema aí de quanto você vai multiplicar de uma unidade para outra. Eu posso fazer isso daqui a pouco, se dá tempo. Eu faço isso aí para você já ir direto. No caso, eu estou entendendo que você não quer utilizar função, você não quer escrever função. Tio. Você quer achar o número que vai e multiplica direto para você achar, não é isso? Professor, tem Então, gente querendo falar de novo. Nanda, pode falar, Nanda. Fernanda? Tio, eu não entendi ali como que o metro que é multiplicado ali por 100 virou centímetro. Bom, porque assim, Nanda, 1 metro é 100 centímetros. Ok? Você tem que entender isso aí. 1 metro ele cabe em 100 centímetros. Eu posso pensar 100 centímetros cabe em 1 metro. Né? Isso aí é padrão. Isso aí como eu falo, uma coisa que você tem que memorizar. Né? 1 quilômetro é 1000 metros. Então, se eu quiser converter quilômetros para metros, eu vou entender que eu vou multiplicar por 1000.
Da mesma forma que 1 metro é 100 centímetros. Então, para você transformar, por exemplo, aqui, ó, 1 metro para centímetros, você pega aquele 1 e multiplica por 100. 1 vezes 100, 100. Então, 100 centímetros. 3 metros. Você vai pegar 3 metros, ó, multiplicar por 100 e você vai achar o quê? 300 centímetros. 5 metros, 500 centímetros, ou seja, é 5 vezes 100. 11 metros, 1.100 centímetros, ou seja, é 11 vezes 100. Ok? Uma Ficou mais última claro? pergunta. Pode Os falar. os centímetros são quantos milímetros? Os centímetros são quantos milímetros? É só você lembrar aí 1000. que 1 centímetro, ele representa o quê? Você lembra? 1000 milímetros, Um eu acho. centímetro representa. CM, tio? Então, eu estou falando assim, eu estou perguntando assim, em valores. Em valores. Eu acho que são 100 centímetros para dar 1 metro. Então, Ou é são 20? 100 centímetros para dar 1 metro, mas eu estou perguntando assim, 1 centímetro são quantos milímetros? Eu não sei, é justamente isso que eu perguntei. É isso que nós tá querendo saber. Então, olha só, imagina a sua régua, imagina a régua aí, para você ir de 0 a 1 centímetro, quantas divisõezinhas menores você tem até chegar no 1? 10? 10. Então, eu vou entender que 1 centímetro são quantos milímetros? 10? 10 milímetros. 10 milímetros para dar 1 centímetro? Isso. Então, você faria o Obrigada. quê? Ó? Você faria o quê? Você faria assim, ó. Vamos olhar para essa função aqui. Você vai pegar quilômetros, o valor em quilômetros, beleza. Aí você está em metros, né? Assim? Metros para você ir para centímetros, você multiplica por 100. Aí você tem aquela medida em centímetros. E de centímetros, para você ir para milímetros, você faria de novo agora uma multiplicação por 10. Tá bom. Acho que eu Ok? entendi. Então, lembra, de centímetros para milímetros, eu faço uma multiplicação por 10. Certinho? Mas, para você ir de quilômetros para milímetros, aí você vai obedecer essa sequência aqui. Primeiro você tem quilômetros, que você transforma em metros, multiplicando por 1000. E aí você vai de metros para centímetros, você multiplica por E 100. no final multiplica por 10. Isso, e no final multiplica por Então 10 para não achar faz. No quilômetro e milímetro seria 1 milhão milímetros. 1 milhão de milímetros, exatamente. Exatamente. Porque você vai chegar aqui, ó, se for 1 quilômetro, 1000 metros, né? 1000 vezes 100, aí nós vimos que vai dar o quê? 100 mil, né? 100 mil vezes 10, aí vai dar o quê? 1 milhão. 1 milhão de quê? De milímetros. Deu para entender? Sim. 1 milhão de milímetros, tá tranquilo? Então, pessoal, a função que ele coloca aí para transformar metro em centímetros segue aí, ó. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui para não... Aí, para transformar metro em centímetros, ele considerou como metros aí, ó, o valor de entrada da função, ó, metros a entrada, ou seja, você vai colocar a quantia em metros que você quer transformar em centímetros. Imediatamente, essa quantia em metros, ela é o quê? Multiplicada por 100. E o que que você encontra? A medida em centímetros. Ok? Então, de metros para centímetros, nós multiplicamos 100. Vamos logo aqui então, ó, já que o livro não colocou aí, ele encerra nessa daí, né, de centímetros.
Vamos colocar uma função aqui que transforma agora, né, os centímetros para os milímetros. Então, você vai ter o quê? Que 1 centímetro é igual a 10 o quê? Milímetros. 10 milímetros. Então, se eu tiver 2 centímetros, eu vou ter quantos milímetros? 20 milímetros. 20 milímetros, ou seja, eu pego 2 e multiplico pelo 10. 2 vezes 10, 20. Se eu tiver 8 centímetros, eu vou ter o quê? 80 milímetros. 80 milímetros. Eu faço 8 vezes 10, que dá 80. Ok, pessoal? Então, você entende que quando você vai de centímetro para milímetro, você está multiplicando por 10 aquele valor, tá? Então, como é que ficaria a minha função? Ficaria o quê? Aqui eu tenho centímetros, escreva, bora. Centímetros. O que que acontece com meus centímetros? Eu vou seguir seta. Aí vem o balão de vezes 10, que eu sei que quando eu vou de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Então, vem o balão aqui, ó. Onde eu vou escrever lá dentro, vezes 10. Pode falar. Como? Tem gente pedindo para entrar no grupo. Oxe, não apareceu para mim aqui não, filho. Sofia falou que Se ela caiu da... aparecer aqui, eu coloco, mas não apareceu não. Não apareceu. Não estou conseguindo. É Sofia. Aqui não apareceu. Beleza, então olha só, pessoal. Centímetros, você vai multiplicar por 10, aí você vai encerrar a setinha aqui, ó, no valor de saída, que vai ser em quê? Em milímetros. Eu vou escrever aqui, ó, milímetros. Milímetros. Olha aí, pessoal. Essa é a função aí de calcular centímetros para milímetros. Você vai pegar o valor em centímetros, multiplica por 10 e você acha milímetros. Ok, gente? Então, olha que esquema bom que você tem aí, ó. Bora lá. Vou escrever até uma tela em branco aqui para vocês terem esse esquema aí na mão, para ajudar vocês bastante aí. Cadê? Interromper. E já estamos no final. Bora lá compartilhar uma tela branca aqui para vocês verificarem uma coisa, ó. Primeiro, você vai o seguinte, você está percebendo que a ordem está sendo quilômetros, depois está sendo metros, depois está sendo centímetros, depois está sendo o quê, pessoal? Milímetros. E aí o esquema é o seguinte, quilômetro para metro é o quê? É tudo multiplicado. Ó, depois metro para centímetros multiplicado, depois centímetro para milímetros multiplicados. Agora, Ô tio, em milímetro para? em milímetro para. Em milímetro para, entendeu? Entendi. Ok, então olha aí o esquema aí, ó. Quilômetro para metro, metro para centímetro, centímetro para milímetro. O que que acontece aqui, ó? Quilômetro para metro você vai ter vezes 1000, né? Para você calcular de quilômetro para metro, você faz vezes 1000. De metros para centímetros, aí você faz vezes 100. É importante isso aí, pessoal, ó. Você faz vezes 100. De centímetros para milímetros, você faz vezes o quê? 10. Mas, olha só. Se você quer ir direto de quilômetro para centímetro, aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses dois valores aqui, vezes 1000 e vezes 100, e multiplicar. 1000 vezes 100 dá o quê?
100 mil. 100 mil. Então, de quilômetro para centímetros, vai ser 100 mil multiplicado. Olha aí. Vai ser 100 mil multiplicado, ok? Agora, vamos supor que você esteja em metros, olha, e que você queira ir de metros para milímetros. Aí você vai multiplicar por quanto? Lembra que de milímetro para centímetro foi vezes 100. Mas, como você está indo de metros para milímetros, você está indo vezes 100 e vezes 10. Aí você multiplica os dois, ó. 100 vezes 10. Agora eu percebi. Bem que eu estava achando estranho. Tá faltando algumas casas. Tá Tipo, faltando. Tá 100 faltando. mil. 100 vezes 10? 1000. Então, para você ir de metro para milímetro, você faz uma multiplicação por Por mil. 1000. Ah, e se for o contrário, de milímetro para metros, aí já é função inversa. Se você está multiplicando o sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, é o sentido multiplicativo. Se você está voltando de milímetro aqui, ó, para metros, aí já é o que? O contrário. De milímetro para metro, você faria, então, uma divisão por 1000. Tudo que é inverso é função contrária. Você vai mudar a operação. Se é vezes, você vai para dividir. Ok, pessoal? Da mesma forma, se você fosse aqui de milímetros para quilômetros, ó, você faria o quê? Uma divisão por 1 milhão. Uma divisão por 1 milhão. Isso aí, pessoal,